Olá pessoal, então esse é o terceiro vídeo, é uma continuidade desse estudo que Dom Estevão nos apresenta na Pergunta e Responderemos 329 de 1989, em que ele nos concede, compartilha conosco uma publicação a respeito do ensinamento da doutrina social da Igreja. Vamos começar pedindo a ajuda do nosso anjo da guarda novamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, o fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima, Santa Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queria deixar esse convite para vocês. Hoje é quinta-feira, né? Vamos lá fazer a nossa adoração, pedir pela essa igreja que está sendo tão perseguida pelo mundo, né? A gente está numa campanha forte de oração pela Santa Igreja. Não vamos esquecer de fazer a nossa parte, como publiquei nas nossas redes sociais hoje. É preciso esse encontro com Cristo. Esse encontro com Cristo ele é necessário para nos fortificar, mas também é necessário para que saibamos compreender as verdades e o que a nossa igreja nos apresenta nos tempos de hoje, né? Então vai reforçando a nossa fé, a nossa prática cristã católica. Nesse vídeo eu quero abordar com vocês esses vários documentos que vieram vindo, né, ao longo do tempo, de forma muito sucinta, óbvio não vou entrar em nenhum deles, mas como Dom Estevão nos apresenta a questão aqui. Dom Estevão, ele depois de falar dessa metodologia do ver, julgar e agir, ele coloca para nós uma outra observação desse documento que ele aborda aqui, dizendo que a doutrina social, embora seja essencialmente baseada na teologia e na filosofia, ela também precisa do subsídio das ciências humanas, né? Especialmente da história, como eu estava dizendo nos vídeos anteriores. E evite-se, porém, o perigo de ceder a ideologias contrárias à reta razão. Então, esse documento, no número 9 e 10, fala isso, pois essas ideologias são contrárias à fé cristã e mesmo, né, a esses dados da experiência. Então não pode, o perigo de ceder a ideologias contrárias à reta razão, à fé cristã e esses dados de experiência são o que, quando nós envolvemos a nossa prática, o nosso agir, julgar e ver, através dessas ideologias, né, elas vão desvirtuar. Então a igreja ela vem exortando as pessoas e por isso que eu quero ressaltar que a igreja é tão importante nessa prática. Por quê? Vão surgir N ideologias num tempo, como nós temos as do nosso tempo presente, né? Temos aí duas forças muito fortes, que é o liberalismo, né? E por outro lado esse marxismo, né? As duas são projetos de poder, óbvio, né? Então elas não têm nada a ver exatamente com o povo, a não ser na manipulação do povo. E tem outras ideologias também, mas peguei essas como exemplo, né? Que são muito faladas. Então a igreja afirma, diante de tudo isso, seu direito de ensinar a doutrina social. Em vista do quê? O que ela pretende com isso? O bem e a salvação dos homens. Não permitir que eles deixem de apreciar o evangelho porque estão permeados com essas ideologias para buscar a solução desses problemas que surgem. Então essa é a salvação que ela busca. Ela sabe que o destino da humanidade está ligado, estrita, indiscutivelmente a Cristo. Na medida em que considera os aspectos éticos da problemática social, a igreja está dentro da sua área de competência própria. Faz parte, como diz na Deus Cartas da igreja, né, desenvolver, desdobrar o seu amor nos âmbitos, variados âmbitos e contextos sociais do nosso tempo. Então, não pode ser acusado de extrapolar o seu âmbito de ação. Diz Dom Estevão sempre, né? O abuso não pode impedir o uso reto, né? Abusos não tolite usum, né? Dom Estevão cita isso muitas vezes em vários outros assuntos, não só nesse, né? Ademais, a igreja oferece a sua doutrina social a todos os homens de boa vontade. Ou seja, além do mais, não é só para você, meu irmão cristão. É para a humanidade inteira, para que aprecie o ensinamento de Deus, né? Vamos falar como Deus falou, através das Escrituras. Esse é o ensinamento de Deus, né? Temos uma configuração padrão. Cristo é a nossa configuração padrão. Através dele nós sabemos dar o reto caminho para as situações, porque vamos buscar o nosso agir, segundo disse no vídeo anterior, através das Escrituras. Então ela oferece a todos os homens, a toda a humanidade, como está em todos os documentos sociais da igreja, são, vamos dizer, princípios obrigatórios a estarem contidos lá, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente.
Os seus princípios fundamentais são postulados da reta razão iluminada e aperfeiçoada no Evangelho, como eu acabei de falar. Então, os antigos bispos, né, falando desse envolvimento com o social, e ele vai citar aqui São Basílio, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, nos séculos 4 e 5, são conhecidos como defensores dos pobres e promotores de hospitais, orfanatos, albergues, inaugurando assim um novo humanismo radicado em Cristo. Na Fratelli Tutti é curioso, o Papa Francisco, ele cita a Ordem de São Bento, né? Em que temos aqui Dom Estevão Bittencourt dizendo que os beneditinos mesmos, que vivem naquela vida austera, né? De oração e trabalho, vivem num convívio ali entre eles, de muitas regras, são exortados pela regra a receber bem os forasteiros, as pessoas que precisam de acolhimento, né? A sair dessa casca, né? Então, você vê, quando se ama perfeitamente, se ama a partir de Cristo, não a partir de mim, não o que eu quero para mim, mas o que é importante que Cristo faria naquele lugar. Como eu li no Mateus 25, 31, 46, né? Li, não lembrei a vocês, dessa passagem do juízo final, em que serão separados todos, tanto os das ordens religiosas, quanto os papas, né? Todos os cristãos. Nós, leigos, as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Vinde benditos do meu Pai. Quando eu tive fome, deste comer, tive sede, me deste beber, vocês conhecem bem. Então, ele vai dizer que Dom Estevão vai lembrar que esses bispos já faziam essa inauguração do novo humanismo radicado em Cristo. Graças aos esforços da Igreja foi reconhecida a inviolabilidade da vida humana, a santidade e indissolubilidade do matrimônio. Olha aí os alicerces da sociedade, né? Olha aí a doutrina social, né? A dignidade da mulher, né? Enquanto ser merecedor dos mesmos respeitos, né? Das mesmas práticas que os homens têm dentro da igreja, não é? No sentido teológico, né? O sentido teológico está muito bem definido por nosso Senhor Jesus Cristo, mas estou dizendo no sentido do serviço, né? Elas têm tanto valor, o serviço da mulher tem tanto valor como o serviço do homem. E a ela também é enxergada a qualidade de ser o quê? De ser aquela que é amada pelo esposo a ponto dele entregar sua vida por ela, como diz São Paulo. Então a igreja lembrou isso. O valor do trabalho humano também de cada pessoa. Que valor de cada pessoa é esse? Cristo morreu por cada um. Esse é o valor, que é valor maior que esse. Isso contribuiu também para a abolição da escravatura, que fazia parte de um sistema econômico, era tido como algo natural, né? E o desenvolvimento progressivo das universidades, que a igreja sempre fomentou o conhecimento. Estudem um pouco da época medieval, como ver quantas universidades e quantos estudos científicos foram fomentados, inclusive com padres que fizeram descobertas para a ciência que vigora até hoje. É só buscar que vocês vão achar isso. Então a igreja fomenta isso como o quê? Como uma forma de melhorar a convivência humana, como, né, elaboração científica de princípios que ajudam nesse objetivo da igreja. Então, juntamente com vários insígnios filósofos e canonistas, prepara os instrumentos necessários para a formação autêntica da doutrina social. E aí vem a igreja, né, que atualiza sempre, e aí a começar, aqui como diz Dom Estevão, Leão XIII, que começa a exercer essa atividade na encíclica Rerum Novarum, que combateu muito amplamente o marxismo em 1891. Vem pelos pontífices subsequentes, que são Pio XI na 40º ano, João XXIII na Mater et Magistra, em 1961, Patim Terris, 1963, João Paulo II na Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis, que é sobre a solicitude social, assistência social, de 1987. E todas essas atividades sociais da igreja e dos demais papas aí, nós temos Bento XVI, até anotei a dele aqui, Caritas in Veritate, todos esses documentos da doutrina social da igreja, que são amplos, são belíssimos, todos eles vêm trazer uma visão do pobre que é diferente dessa visão materialista. Que visão é essa? Os pobres, de que tratam alguns documentos mais recentes, não são os proletários a que se referia Leão XIII, como naquele tempo em que ele vivia, né? Olha só o contexto como é importante, né? Nem são os desempregados que estavam no centro da atenção de Pio XI, na 40º ano.
Quem são os pobres hoje? O seu número é maior e dele fazem parte todos aqueles que na sociedade do bem-estar são excluídos da fruição dos bens da terra com liberdade, dignidade e segurança. Então, são aquelas pessoas que são postas de lado pela sociedade hedonista do bem-estar. Eu não quero me envolver com o problema dos outros. Eu já tenho os meus. Não é isso que o Bento XVI ensina na Deus Caritas Est. É tarefa da igreja interpretar sempre de novo a ligação entre o próximo, né, e a vida prática de seus membros, os membros da igreja. Então a gente vai olhando o próximo, cada vez a afeição dele vai ficando mais clara, né? Que próximo é esse? É esse aqui, que sofre diante da sociedade do bem-estar e não podem fluir do bem-estar junto com essa sociedade, são postos de lado. Não quero ver, né? Diz o Papa Francisco, existe um jeito muito elegante de desviar o olhar do outro, né? Eu gostei muito dessa frase quando ele falou isso. Fingir que não vê, né? Então, Bento XVI diz que o amor a Deus é mentira se o homem se fechar ao próximo. É verdade, gente. O que tem de errado nisso, né? Nada. A gente sabe muito bem que para amar a Deus é preciso amar o próximo também. Então, eu queria só pegar esse trechinho aqui, em que Bento XVI, na Deus Caritas Est, ele diz assim que como que nós fazemos o caminho do amor, né? Como realizar a promessa humana e divina do amor? Superando o caráter egoísta de antes. O amor torna-se cuidado do outro e pelo outro, já não busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade, que é essa sociedade do bem-estar, né? Procura o bem do amado, torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício, procura o sacrifício, né? Então é tão difícil conversar com essa sociedade, né? Elas vão sempre repelir essas cartas sociais e vão querer falar mal delas. Por quê? Porque você quer mais é que o pobre se revolte para fazer uma revolução, né? Isso é confortável. Agora, você ir lá, colocar tua mão na massa, já é bem mais difícil. A igreja nos convida, na doutrina social, a nos envolvermos, tá? Vamos continuar nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e salve Maria!